sua Bíblia em João capítulo 12, versículo de número 27. Vamos ler? João capítulo 12, versículo 27 diz assim: Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Amém? Vamos orar? Pai, nós lemos um pequeno trecho da tua palavra e, Senhor, eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo fale conosco. Senhor, porque se o teu Espírito Santo não estiver entre nós, esta reunião é apenas uma reunião de amigos, que de nada vai nos servir, além de alguns momentos juntos, mas nós acreditamos que quando o teu Espírito Santo está em algum lugar, coisas grandes acontecem. Quando o seu Espírito está entre nós, doentes são curados, vidas são transformadas, pessoas são libertas, apenas por causa da tua presença. Não é nós que fazemos nada, mas é a tua presença. Então, Senhor, nós queremos nos conectar agora somente em ti. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares e por toda parte, mas diversas vezes nós não sabemos aonde o Senhor está, porque não estamos conectados a Ti. Mas agora, Senhor, nós queremos entrar em Tua presença e receber tudo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome. Amém. Nós já falamos que Jesus, Ele é o reflexo do Pai. Nós já falamos que Jesus é o Deus encarnado. Semana passada nós falamos que Jesus é o reflexo do amor. E eu quero falar hoje sobre uma vida com significado. Martin Luther King Jr., ele diz que se você não tem pelo que morrer, você não tem pelo que viver. Gente que não tem uma causa para a qual ela fala assim, por isso vale a pena morrer, ela também não tem uma causa que diga que vale a pena viver. É por isso que Salomão, em Eclesiastes, chega um momento que ele diz assim, ele fala, a vida para mim parece inútil. A vida para mim não serviu de nada. Eu não sei por que eu vivi. Aqui ele já está velho e ele está pensando nas realizações que ele obteve durante a vida. E nós sabemos que Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo, que o seu reino foi glorioso, que tudo na vida dele deu certo. Mas ele olha e fala assim, eu não sei para que eu vivi. Para mim parece inútil. Se eu nunca tivesse vivido, talvez seria melhor. E ele ainda fala assim, uma criança que morreu na barriga de sua mãe, ela teve uma vida mais valiosa do que alguém que viveu 80 anos. Alguém que viveu 100 anos. E eu fico pensando que é mais ou menos o que Martin Luther King Jr. está dizendo. Salomão, ele olha para as coisas que ele construiu e fala assim, mas por quê? Ele olha as mulheres que ele tem e ele diz assim, mas por quê? Ele olha a sabedoria que ele tem e diz, por que eu tenho essas coisas? E uma vida com significado, ela está relacionada a você ter um propósito.
As nossas quartas aqui chamam quartas com propósito. Isso quer dizer que a gente quer com essas quartas que ela sirva de alguma coisa. Ela tenha um propósito na sua vida. E você só encontra algum motivo real para viver quando você tem um propósito. Por muitos anos a gente achou que a igreja, que o povo cristão era um povo que vivia para ir para o céu. Não, a gente está aqui esperando o céu. Aqui é uma passagem. Então, quando você via uma vida medíocre, uma vida que foi destruída por problemas, uma vida trágica, aí vem algum pastor e fala para você assim: não, mas olha, no céu tudo vai ficar bem. Não importa se sua vida aqui foi uma tragédia só, mas você tem esperança no céu. Ou você nunca ouviu falar isso? Quase todos os pastores, todos os cristãos, eles falam isso. Olha, se você negar toda a sua vida, e não no sentido bíblico, porque há um sentido bíblico de negar a sua vida, mas há um outro sentido de negar, de falar assim: aqui não tem nada para mim, eu sou um ser espiritual, eu vou para o céu, aqui a terra é só um momento de tormenta e de passagem. E a gente, com isso, criou cristãos que pegam a sua vida e desperdiçam. O cara fala assim: não, se eu morrer hoje, é bom porque eu vou para o céu. É quase isso que as pessoas dizem. É claro que no final, se você falar assim: então, faz uma parede aí, vamos metralhar tudo vocês, os caras falam: não, sai fora. Alguém aqui? Quem aqui acredita que o céu é o melhor lugar do mundo? Ninguém? Quem quer ir agora? Você quer ir? A gente pega uma arma. Aí não, você só quer ir na hora certa. Então. Sabe por quê? Porque a gente, na verdade, nós precisamos voltar a ser cristãos como os primeiros cristãos da Reforma Protestante, em que disse assim: não, a vida de um cristão, ela precisa ser uma vida sensacional. E não uma negação à vida, mas um valor à vida. E esse valor à vida, ele só vem se você tiver um propósito de vida. E propósito não é objetivo. Propósito não é meta. Porque se você trabalha com vendas, você deve ser cobrado de metas. E metas é assim: venda R$1.000, porque aí o seu salário você vai ter aquele acréscimo em cima das metas. Meta é vender R$1.000. Objetivo é ganhar dinheiro por causa desses R$1.000. Mas propósito é você saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Porque tem um monte de gente que chega no topo da montanha, rico, e olha assim: eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Ele acumula, trabalha. Ele fala assim: eu tenho um objetivo, ganhar dinheiro. Aí ele tem muito dinheiro no banco, e aí ele morre, e aquele dinheiro ele não usou para nada. Mas tem gente que tem dinheiro, e usa aquele dinheiro para alguma coisa. Pode ser alguma coisa do reino, pode ser comprar uma casa melhor para a família, pode ser dar conforto, algum propósito, alguma coisa que te faz levantar da cama. Tem muita gente que acorda todo dia e fala assim: nossa, eu nem sei porque eu vou levantar hoje. Que não tem motivo para levantar, a não ser ele dizer assim: eu tenho que trabalhar porque senão meu chefe vai me demitir, ou ele vai brigar comigo. Só que percebe o quanto isso é pequeno?
Você acordar porque o seu chefe vai brigar com você? Você não faltar no trabalho porque vai ser descontado o dia? E a história de Jesus é uma história em que quando ele chegou na terra, ele sabia por que ele estava aqui, o que ele estava fazendo aqui, e qual era o caminho de Jesus, qual era o caminho dele. Ele não nasceu falando assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ele não chegou e ficou tentando descobrir os caminhos dele. Nada o que Jesus fazia era aleatório. Ele não curava uma pessoa assim, simplesmente, não, porque eu sou legal. Ele era intencional. Tudo que ele fazia tinha uma intenção. Quando ele cura, nós aprendemos sobre os milagres messiânicos. Quando ele cura uma pessoa de lepra, ele intencionalmente está dizendo assim, eu sou o Messias, acreditem que eu sou o Messias, porque ele é intencional, nada do que ele fez era por acaso. Jesus não perdia tempo. Eu não quero aqui falar sobre uma vida louca, sabe, aquela coisa do, não, por que você está dormindo se você podia trabalhar? Não, descansar também é bom. Só que diversas vezes a gente faz muita coisa que a gente nem sabe por que está fazendo e aquilo não serve para nada. E a gente perde tempo com essas coisas que não servem para nada. Eu baixei um aplicativo no meu celular que falou que eu ficava 7 horas por dia mexendo no meu celular. 7 horas atualizando o Facebook, assim. Sabe, e vendo nada de novo, mas você atualiza. 7 horas. Aí eu falei, não, preciso baixar isso, porque eu estou perdendo 7 horas do meu dia, que eu podia estar fazendo um monte de coisa, vendo meu Facebook. Jesus, ele era intencional. E sabe, só o propósito pode te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Quem não tem propósito não chega a lugar nenhum, porque ele canta Zeca Pagodinho, ele fala, deixa a vida me levar, vida leva eu, e quem deixa a vida levar, não pode reclamar de onde chegou. Quem deixa a vida levar, não pode reclamar de onde a vida te levou. Você fala assim para a pessoa, mas você estudou? Não. Você trabalhou? Não. Você tentou emagrecer? Não. Você fez isso? Não. E por que você está reclamando de onde você chegou? A culpa é de Deus? Você vem aqui orar e falar, Deus, muda a minha história? E Deus está falando assim, não, pega a sua história na mão e faça alguma coisa com a sua história. Quantos cristãos chegam na igreja para reclamar com Deus sobre o que a vida delas se tornou, sendo que elas nunca fizeram nada pela vida delas mesmo? Ai, meu marido é muito ruim, meu emprego é muito ruim, ai, porque eu não sei o que, eu não estudei, ai, porque minha família, porque quando eu era pobre, e porque eu era pobre eu não pude estudar, e aí eu não estudei, eu não consegui um emprego bom, e porque eu não consegui um emprego bom, eu não consegui isso, aquilo outro. Aí você fala para a pessoa, mas o que você fez para mudar? E ela fala assim, nada. Aí você fala, então faz o seguinte, pega a sua vida na mão, fala assim, essa vida é minha, e eu tenho que construir ela, porque ninguém vai construir no meu lugar. Quem vai construir a sua vida, se não for você? Uma coisa que nunca saiu da minha cabeça mais, foi quando o pastor, ele pregou algumas semanas atrás, ele falou assim, você tem que fazer o que não gosta, para um dia fazer o que você gosta. Sabe? Eu acredito que se você está aqui, numa quarta-feira, frio, depois de trabalhar o dia inteiro, é porque você é uma pessoa que está pegando a sua vida na mão e querendo construir alguma coisa nela. Amém?
E eu vejo duas características de uma pessoa que não tem propósito algum na vida. Sabe, quero explicar mais um pouco. O propósito é aquilo maior. Quando você se perguntar, por que eu faço tal coisa? Esse é o propósito. O fogo, você pode colocar fogo nessa madeira, através de um palito de fósforo, e o palito é a meta. O objetivo é colocar fogo na madeira. Só que o propósito do fogo é queimar. Se você colocar fogo e essa madeira não for queimada, o fogo não cumpriu o seu propósito. E sabe, gente sem propósito, a primeira característica de uma pessoa sem propósito é que ela desiste fácil das coisas. Ela não é persistente. Ela não persevera. A Bíblia conta a história de um homem chamado Noé. E Noé recebeu algo de Deus. Olha, Noé, eu vou destruir essa cidade e construir uma arca. E eu imagino como devia ser difícil construir uma arca. Aliás, devia não, porque eu não teria capacidade de construir uma arca. Imagina o quanto de dificuldade que Noé achou para construir aquela arca. Porque mesmo quando as coisas são de Deus e através de Deus e com a ajuda de Deus, elas continuam difíceis. Nosso Deus não é um Deus de mágicas. Apareceu uma arca. A árvore para fazer a madeira brotava. Não, ele tinha que ir atrás de madeira. Ele tinha que ir atrás de um espaço para construir uma coisa tão grande. Ele tinha que ouvir as pessoas rindo da cara dele, porque ele estava construindo um negócio. Eu não consigo imaginar ele falando assim, vamos animais, e os animais todos indo. Eu imagino tipo ele falando, o que eu faço com esse elefante empacado que não quer subir? E eles tentando tipo, e agora? O que a gente faz? Amarra? Faz o que com esse elefante para ele subir? Imagina, se sou eu falo, não, elefante não precisa, deixa elefante aí. Elefante não são legais, são grandes também, não vai ocupar espaço. Mas não, ele passou por dificuldades, mas ele tinha algo em mente. Ele estava cumprindo a vontade de Deus e através daquela arca, tudo seria reconstruído numa nova aliança com Deus. E tudo aquilo que ele estava passando fazia isso valer a pena, porque ele tinha um propósito. E aí ele não desistiu de construir a arca. Tem um outro homem chamado Davi, um grande rei de Israel. E falaram assim para ele, na adolescência dele, chegou um profeta e falou assim, você vai ser rei de Israel. É você o rei de Israel. Só que aconteceu alguns problemas no meio do caminho, antes dele ser rei. Ele teve que enfrentar um leão, ele teve que enfrentar um urso, ele teve que enfrentar um gigante, ele teve que enfrentar e correr e fugir de Saul. E grande parte da história dele, a Bíblia falando sobre como foi difícil esse processo de fuga dele, porque Saul queria matá-lo, então ele foge, e aí ele tem oportunidades de matar Saul, só que aquilo tiraria toda a autoridade de Deus na vida dele, então ele não mata, e ele vai percorrendo estes caminhos, e ele passa por diversas coisas, e cara, qualquer um de nós poderia ter desistido, mas ele sabia assim, eu vou ser o rei de Israel, que vou estabelecer a vontade de Deus para uma nação, e essa nação vai glorificar ao nome de Deus através do meu reinado. Isso é propósito. Isso é você dizer assim, eu não vou desistir, porque o que eu tenho aqui nas minhas mãos tem um valor eterno. Sabe gente que não desiste? É gente que fala assim, eu tenho um propósito, de que se eu tiver muito dinheiro,
eu vou ajudar os projetos de missões com o meu dinheiro. E aí ele lembra, toda vez que ele ganha, toda vez que ele perde um negócio, toda vez que algo dá errado, ele fala assim, não, eu vou tentar de novo, eu não vou deixar que os obstáculos me parem, porque o meu dinheiro ainda tem que servir para coisas muito maiores além de mim. Quero te perguntar, de quantas coisas esse ano você já desistiu? Faça essa reflexão. Quantas coisas este ano você já desistiu? Você acordou animado, falando eu vou fazer, e aí no final você falou assim, não vou fazer mais nada porque não deu certo mesmo. Você tentou caminhar aí porque uma semana você caminhando na rua a 1 por hora, você não emagreceu, aí você fala assim, não, eu vou parar porque esse daqui não serve para nada. E tem gente rindo, eu acho que Deus está falando. Sabe por quê? Porque nós temos esse costume de desistir fácil das coisas, porque nós não encontramos valores verdadeiros nestas coisas que fazemos. E a segunda característica de uma pessoa que ela não encontrou um motivo para morrer e consequentemente para viver, é que ela se distrai muito fácil. Faz 24 anos que eu venho à igreja, faz 24 anos que eu vejo tanta gente que cresceu comigo, que dizia assim, eu vou levar Jesus às nações através do louvor, através da adoração. Não, eu vou fazer uma faculdade de música, eu vou ser teólogo, eu quero ser pastor. Nossa, cara, Deus queima dentro do meu coração para eu fazer grandes coisas, coisas incríveis no nome dEle, e nada vai me parar. Aí ele arruma um emprego, cara, aí o chefe dele fala assim, mas se você largar tudo isso e fizer engenharia, você vai ter um cargo melhor aqui na empresa. Aí o cara fala assim, quer saber? Engenheiro. Quantas pessoas eu conheço que tinham tantos sonhos de levar adoração, de levar Deus, de ser um missionário, e por causa de 800, R$1.000, eles abandonaram tudo. Sabe por quê? Porque não era um propósito. Talvez era um sonho de ego, sabe? Nossa, eu vou ser famoso. Nossa, as pessoas vão falar de mim. Nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas aí ele arrumou outro jeito de ganhar dinheiro, outro jeito de ser famoso e abandonou as coisas. E quantas vezes as pessoas têm sonhos e elas desistem por causa de coisas tão menores do que aquele sonho que elas tinham. Por isso que Deus, ele olha para Josué e fala assim, medita nestas palavras e não se desvie. Porque desviar-se é enterrar, é dizer assim, acabou. E aí eu olho para a história de Jesus e eu vejo um homem que foi até o final e não se desviou. E em um certo momento, logo no começo do ministério de Jesus, Satanás chega para ele e fala assim, olha, eu vou te dar esse mundo se você me adorar. E Jesus fala, não. Jesus, ele fala assim, pula daqui, mostra que você é Deus. E Jesus fala, não. Porque essas coisas desviariam Jesus do caminho dele. Sabe, quantas pessoas por causa de poder, para mostrar o poder, têm se desviado daquilo que elas sempre sonharam, sempre quiseram e diziam que era o propósito delas. Ou por causa de
de fama, de sucesso, elas se desviam, mas Jesus não. Jesus, ele continuou seguindo, ele falou assim: eu não quero os reinos desse mundo, eu não quero mostrar que eu sou poderoso, eu não quero transformar pedra em pão, eu quero cumprir a vontade do meu Pai. E aí ele fala assim, por isso que ele diz aqui, foi para esta hora que eu vim. Em outras versões diz assim, é para este propósito que eu vim, para morrer na cruz do Calvário. E ele não se desvia. Em outro momento, ele está conversando, ele começa a dizer sobre a sua morte. E aí Pedro fala assim, Jesus, jamais eu vou deixar você morrer. E Jesus fala assim, sai de perto de mim, Satanás. Isso é muito forte, ele chamou um discípulo dele de Satanás, aquele homem que tinha acabado de receber as chaves, que ele disse assim, neste nome edificarei a minha igreja, tu és Pedro, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Aí passa alguns capítulos, ele fala assim, sai de perto, Satanás. Sabe por quê? Porque tudo o que afastava Jesus do seu propósito da cruz era considerado como Satanás. Cara, tudo que afasta você do seu propósito, você tem que dizer assim, afaste-se de mim, Satanás. Sabe por que tem muito casamento que acaba com traição? Porque a pessoa não teve coragem de dizer assim, afaste-se de mim, Satanás, mais importante é o meu casamento. Afaste-se de mim, Satanás, porque o meu sonho não é ter muito dinheiro, o meu sonho é ser um missionário. O meu sonho, meu propósito, Jesus me chamou para ser líder em algum lugar de influência, para levar o reino de Deus. Eu não posso me vender por causa desse esquema de corrupção aqui na empresa. Afaste-se de mim, grupo de WhatsApp que só manda besteira, porque eu sou sal da terra e luz do mundo, eu não posso participar disso. E aí Jesus, ele fala isso, ele fala assim, é para esta hora que eu vim. É para isso que eu vim. Nada pode me afastar do que eu vim fazer. E por mais doloroso que é o caminho que ele percorre, Jesus não deixa de fazer o que ele ia fazer. E aí Jesus morre. E através da morte de Jesus, através do seu sangue derramado, nós podemos ter vida e vida com abundância. Nós podemos ter vida e vida eterna. Nós entramos na graça de Jesus, nós não somos mais culpados pelos nossos pecados, porque Ele levou tudo na cruz, e hoje nós somos livres. E sabe para que você é livre? Para viver uma vida intencional, aonde você passar, as pessoas verem que você é reflexo de Deus, de uma vida com propósito. Quando as pessoas falarem assim, mas e sua vida? Você fala assim, a minha vida está na minha mão, eu estou construindo ela, no nome de Jesus, para fazer grandes coisas, para o nome dEle, e refletir que Ele é o Senhor de toda a terra. Sabe, eu acredito que nós precisamos tirar essa mentalidade de que nós somos salvos, então agora acabou, chegamos no nosso objetivo, nós fomos salvos, então o que acontecer daqui para frente, não, você é salvo, e daqui para frente você tem que olhar e dizer assim, Jesus, o que você quer que eu faça nesta terra, para que eu possa ser reflexo de Ti nesta terra? E disso não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e continuar naquele caminho, porque aquilo é a vontade do Pai, e através de você, pessoas conhecerão o Pai. Talvez não é porque você pregou, talvez não é porque você orou, talvez não é porque você fez nada, talvez é porque você só viveu naquilo que Deus falou para você, sabe? Se Deus falou para você assim, seja uma boa esposa, você vai ser reflexo de Deus. No dia que você cumprir isso, seja uma boa esposa.
seja um bom marido, seja um empresário honesto, uma empresária honesta. Não se venda. E aí, quando você não se vender, quando você continuar firme, você vai estar sendo o reflexo de Deus. Só que você precisa, pelo amor de Deus, pegar a vida na mão e falar assim: eu vou construir a minha história. Porque senão, nós chegaremos como Salomão, que tinha tudo, que chegou no topo e não sabia por que tinha. O meu desejo é estar nos últimos dias da minha vida e falar assim: valeu a pena viver, porque eu cumpri tudo aquilo que eu tinha proposto por Deus a cumprir. Isso fez valer a pena. Não sei se amanhã vão lembrar de mim, não sei se eu vou ser uma pessoa inesquecível, se eu vou estar nos livros de história, eu não sei nada disso, mas eu posso dizer assim: eu cumpri, eu fui intencional, eu não fiquei perdendo tempo aqui na terra, eu construí uma vida de valor, e eu posso ser exemplo para algumas pessoas que querem uma vida com significado. Sabe, você não nasceu do acaso, você não é por acaso, você tem um significado, e você pode escrever a sua história com um significado a partir de hoje, se até então você vivia de maneira aleatória. E eu quero orar por você. Se você quiser ficar em pé. Eu sei que histórias podem mudar a partir de hoje. Se você se lembrar que Jesus foi até o final, ele perseverou e não se desviou. Sabe, aquele sonho vai se realizar se você perseverar e se você não se desviar. Mas se você se desviar, não culpe Deus. Se você desistir, não culpe Deus. Culpe a si mesmo e diga assim: eu não fui capaz. Mas ache um valor eterno nisso. Um valor que seja maior que você mesmo. Que tudo que você passar vai fazer valer a pena. Ache algo pelo que vale a pena morrer. E você vai viver até o último dia da sua vida, fazendo com que isso seja verdade na sua vida. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez. A Tua palavra foi ministrada. Espírito Santo, nós queremos ser reflexo de uma vida intencional. Senhor, nós não queremos chegar ao final da vida dizendo: porque vivi, não valeu de nada, tudo que eu construí é pó, é vaidade. Não, Senhor, nós queremos dizer assim: tudo que eu construí valeu a pena, fez pessoas te encontrarem, fez pessoas terem uma vida melhor, fez com que o mundo fosse um pouco melhor. Eu tive uma vida com significado, porque eu fui reflexo de Jesus Cristo, que também teve uma vida com significado. Do mesmo jeito que a morte dele beneficiou o mundo inteiro, a minha vida também beneficiou as pessoas. Santo Espírito de Deus, que hoje a gente possa sair daqui pegando a vida em nossas mãos e construindo a vida, não deixando para que os outros construam, não reclamando que o Senhor não fez nada por nós, não sendo chatos, crentes chatos, que ficam aqui clamando e não tem coragem de fazer nada. Senhor, que a gente saia aqui com coragem para perseverar e não se desviar do caminho, porque nós chegaremos até o final dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Assim como Pedro, quando morreu, tenho certeza que ele disse assim: valeu a pena, porque nem morrer do mesmo jeito que o Senhor Ele quis. Ele falou assim: eu não sou digno, eu quero ficar de cabeça para baixo, porque valeu a pena seguir o meu mestre. Espírito Santo, nós queremos falar como Paulo,
que guardou a fé, acabou a jornada, e até hoje se fala dele porque ele foi um grande apóstolo. Santo Espírito de Deus, coloque intencionalidade na nossa vida. Se há pessoas aqui que estão perdidas, elas nem sabem talvez porque acordam de manhã, que o Senhor revele isso a elas. Por que ela acorda de manhã? Por que que ela faz o que faz? E se tiver coisas inúteis, coisas que ela faz e que não servem para nada, que ela possa deixar estas coisas e ter uma vida intencional, que cada gesto seja reflexo de Deus, que cada palavra seja reflexo de Deus nesta sociedade e neste mundo caído. Pai, Espírito Santo, esteja em nós e através de nós do resto desta semana. Santo Espírito de Deus, nos dá a oportunidade de ser o teu reflexo, nos dá a oportunidade de sermos intencionais para a glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado.